Repita comigo: tome posição. Se assente aí no seu lugar, por favor. O livro de Crônicas, 2 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 20, versículo 17. 2 Crônicas 20, 17, diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Quantos querem ouvir uma palavra dessa de Deus? Diga amém. Diga assim: eu quero ouvir que essa guerra não é minha, que essa guerra é do Senhor. Ah, que palavra boa para ouvir. E essa palavra de Deus é para você nessa noite, nessa guerra, nessa batalha. Tome posição, permaneça firme e veja o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Diga: hoje é domingo, hoje eu vou receber de Deus uma palavra e amanhã eu vou enfrentar o meu inimigo. Quantos tem oponentes aqui? Quantos estão passando por luta? Tem alguém passando? Só eu que estou passando por luta? Ah, não, tem eu e mais uns 2 ou 3 aqui. E tem gente que está de boa, né? Nadando de costas, né? Ah, aquela água azulzinha lá do Caribe, quentinha, nadando de costas, tomando água de coco. Mas para aqueles que estão passando por luta, para aqueles que estão enfrentando dificuldades, para aqueles que estão enfrentando batalhas, em nome de Jesus, a palavra de Deus para você hoje é: tome posição, porque nessa batalha o Senhor vai guerrear por você. Quantos creem nisso? Digam amém e dão glória a Deus bem alto. Uau! Glória a Deus, santo é o Senhor. Normalmente a gente luta muito por aquilo que a gente quer conquistar, e não tem nada de errado, absolutamente nada de errado nisso. Contudo, para nós que somos filhos de Deus, há uma maneira mais fácil. Por exemplo, semear e colher é uma maneira mais fácil de você crescer do que simplesmente no trabalho duro dos seus braços. Não estou dizendo que não vá trabalhar, mas que Deus o favorecerá no seu trabalho, como diz o Salmo 128. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e bem sucedido em tudo que fizer. Isso é se posicionar, é você tomar posição diante de uma situação e saber qual é o seu lugar, saber como você se comporta, saber como você se posiciona e entender que o Senhor guerreia a sua guerra. Aleluia. Como já dizia Eliseu Gomes lá na música que ele gravou: que guerrei as minhas guerras, que me faz um vencedor. Não há Deus como tu. E nós precisamos crer nisso, porque se nós não crermos, nós não vamos nunca viver o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus não vem sobre a nossa vida se a gente continuar vivendo uma vida natural e medíocre, sabe? E é importante que a gente creia nisso e entenda qual é a nossa posição. Por isso eu digo: você é abençoado, você é justiça de Deus em Cristo Jesus, você é amado do Pai. É profundamente importante que você saia daqui a cada domingo sabendo dessa verdade, porque durante a semana o inimigo vai tentar semear na sua mente de alguma maneira de que você não é tão bem-vindo assim, de que você não é tão amado assim, de que você não está cumprindo e não está se comportando como deveria, e vai tentar roubar a sua bênção. Por isso hoje você precisa abrir o seu coração e ter a visão de Deus, de como você é amado pelo Pai. Tão amado, como disse o pastor Léo aqui, que o próprio Senhor ofereceu o seu Filho, aquele que não negou seu próprio Filho, antes o entregou. Como não daria para nós também, juntamente com Ele, todas as coisas? Essa é a nossa posição, é a nossa posição de abençoados. E é preciso que a gente entenda isso. No livro de Romanos, no capítulo 8, 14 em diante, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus aqui? Se você é filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus. Essa é a sua posição. Você não tem uma posição de servo. Não sou mais servo, agora filho sou. Essa é a sua posição em Cristo, e você precisa viver de acordo com a sua posição e não desfrutar da sua vida em sofrimento pelo estado que a própria vida está impondo a você. O estado é passageiro, agora a posição é definitiva. Quem me entende diz amém. Então diz assim o versículo 15 de Romanos 8: por isso vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente terem medo, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba,
Pai. Nós não precisamos mais chamar Deus de Senhor, não precisamos mais chamar Deus pelos nomes que Ele se apresentou no Antigo Testamento, mas hoje nós podemos chamar Deus de Pai. E isso é um direito nosso, essa é uma herança nossa conquistada por Jesus. Tome posição, entenda que você é quem você é e firme a sua posição naquilo que você é e não com os olhos nas circunstâncias que você está vivendo. Não estou negando as circunstâncias, problemas existem, mas a sua posição vai te levar a avançar no meio das circunstâncias. Abba Pai, é papai, é a forma carinhosa como Jesus chamava o Pai e como Ele nos ensinou a chamá-lo. E o versículo 16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito fala conosco, você é filho. E se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também possamos participar da sua glória. Por isso o versículo que eu li no começo, para abrir essa palavra, e conta a história de um rei chamado Josafá, e ele recebeu notícias ruins de que um exército inimigo viria contra ele, mas a palavra que Deus deu para ele foi: nessa batalha você não vai ter que lutar, apenas assuma a sua posição, fique firme na sua posição, porque o Senhor pelejará por você. E nessa noite, eu quero que essa palavra chegue no seu coração de maneira que você perceba que talvez a sua posição não esteja tão firme, a sua base não esteja tão consolidada para você poder enfrentar o inimigo. Mas eu quero lhe dizer que hoje você vai sair daqui posicionado, abençoado, justificado e amado pelo Pai. Quantos recebem, diga amém. 2 Crônicas 20, versículo 2 diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedai. Sabe, tem sempre alguém que vem trazer uma notícia ruim para você, trazer uma notícia difícil. Você está correndo um risco nisso, a pessoa com qual você se relaciona é assim, tem problema na família, olha, você vai perder o emprego, a pandemia vai te alcançar e você vai morrer, você vai ter dificuldade financeira. Tem sempre alguém que é portador de más notícias, e assim aconteceu com Josafá. As notícias que vieram, elas eram terríveis. Não estou dizendo que as notícias que nós recebemos, elas não são terríveis, um laudo médico ruim, uma situação que se apresenta, mas quando Josafá recebeu aquela notícia, ele teve a oportunidade de avaliar o perigo, ele entendeu que aquilo era muito grave. Centenas de milhares de pessoas vinham contra ele seria morto e o reino de Judá seria destruído. Essa era a situação drástica, era uma pena de morte, com tempo já estimado para que ela pudesse acontecer. Repete comigo assim: o que fazer quando não há o que fazer? O que fazer quando não há o que fazer? Não havia como lutar. É como se alguém dissesse para você assim: é câncer e é terminal, você tem 2 semanas, se despede da sua família, não há o que fazer. É como se você vivesse a vida inteira e tivesse colocado todo o seu sustento ali num fundo de investimento qualquer para poder ter a sua aposentadoria. Quando você se aposenta e vai lá acessar aquele fundo de investimento, recebe a notícia que quebrou e você não tem um tostão nem para comprar um pão no dia seguinte. O que fazer quando não há o que fazer? Quando você vive casado com a sua esposa ou com o seu marido durante muitos anos, e um belo dia descobre que ele tem outro que está indo embora e que não há nada que você possa fazer. O que fazer quando não há o que fazer? É a grande questão. 20:12 de Crônicas, 2 Crônicas 20:12 diz assim, a oração, olha só como é que Josafá se comporta. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Ou seja, ele estava dizendo: eu não tenho condição, eu não sei o que fazer, em mim mesmo eu não tenho poder para realizar coisa nenhuma. Vem contra mim uma grande multidão, como é que eu vou resistir a eles que vêm contra nós? Não sabemos o que fazer. Repete essa frase comigo. Às vezes o brasileiro, então, ele sempre quer ter uma resposta para tudo. Sempre. Outro dia, o cara que é o presidente
Conselho CFM, Conselho Federal de Medicina, foi dar uma entrevista e alguém perguntou para ele alguma coisa para as variantes. Não posso ficar falando muito isso porque a gravação não permite. E ele respondeu assim: está perguntando para mim por quê? Não sei, nós estamos estudando. Pergunta para os políticos e para os jornalistas, eles sabem tudo. Tem muita gente que quer saber tudo, mas não é vergonha nós nos aproximarmos de Deus e dizer assim: Senhor, não sei o que fazer, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Essa foi a atitude que o rei tomou. Ele disse: eu não sei o que fazer. Sabe o que significa o nome Josafá? A Bíblia não tem detalhes insignificantes. Josafá significa Javé julgou. A Bíblia no Antigo Testamento, se você é curioso de Bíblia, ela assim, nos primeiros versículos do livro de Gênesis, Deus é apresentado ali como Elohim. Na sua Bíblia, quando você abre ela, e todas as vezes que diz assim, Deus fez, Deus aconteceu, e Deus, o nome Deus ali é Elohim, é o Deus Criador. Mas a partir do capítulo 3 de Gênesis, o homem é criado, e aí Deus começa a se apresentar como Yahvé, ou Jeová, ou Javé, e na sua Bíblia a tradução é assim: Senhor, em letras maiúsculas, que se relaciona conosco. Diga: o Deus que se relaciona conosco. E ali o nome de Josafá é justamente isso: o meu Deus, o Deus que se relaciona comigo, Ele julga, Ele faz justiça. E é isso que Josafá está fazendo. Quando ele não tem o que fazer, quando a morte, a desgraça é iminente sobre a vida dele, ele corre para Deus e pede que o Senhor faça justiça para ele. Esse é o último recurso que nós usamos, mas ele usou como o primeiro recurso que ele poderia ter diante de uma situação difícil. Sabe, tu luta, e às vezes você luta com situações e com circunstâncias que você não julga ser tão difícil assim, e acha que esse problema que você está passando, ele não é grande o suficiente para incomodar Deus, ou Deus não está interessado nesse problema que você está vivendo ou está passando. Isso não é verdade. Deus se importa com cada uma das suas crises, cada um dos seus problemas. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Diz amém. Isso é se posicionar, é aprender quem você é em Cristo Jesus. Ele amou você a ponto de entregar o Filho dele, e o Espírito de Deus que habita em você, ele mesmo testifica de que você é filho amado, herdeiro de Deus. Diz: eu sou. Eu sou o quê? Sabe, quando Josafá faz essa oração, depois você pode pegar o capítulo 20 ali de 2 Crônicas e ler, eu não vou ler ele todo por causa do tempo. Ele começa a lembrar a Deus das promessas que Deus havia feito. Sabe, Josafá vivia no tempo da lei, mas ele faz uma oração da graça. Cada um de nós, qualquer um de nós, tem o poder, tem a oportunidade de chegar na presença de Deus, debaixo de uma palavra, e dizer: lembra, Senhor, como diz o cantor, lembra, Senhor, o Senhor disse que verdadeiramente Jesus levou a minha enfermidade, eu não aceito essa doença no meu corpo, que o Senhor se fez pobre para que eu fosse rico, eu não aceito essa pobreza. Sabe, Deus nos deu a oportunidade de lembrá-lo daquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel. Fiel a quem? Deus é fiel à sua palavra. Ele não pode mentir, Ele não vai mentir, Ele não vai contra aquilo que Ele prometeu. E a grande questão é que nós vivemos vidas naturais, vidas ordinárias, porque nós não sabemos chegar na presença de Deus e pedir aquilo que é nosso direito. Você é filho. Diga: eu sou filho. Eu não sei se o seu pai foi ruim, não sei se o seu pai foi malvado, que sempre dizia não para você. Outro dia um menino lá em casa, um dos meninos lá de casa, eu não vou dizer o nome que ele não gosta que eu diga, foi o Tiago. Ele ficou um tempão lá em Niterói, não podia mexer com ele, só mexia com o outro, com o gordinho. Cadê ele? Tá ali. Também ficou um montão de tempo lá nos Estados Unidos, eu fiquei aqui sem poder mexer com ninguém, né? Ele disse assim: eu não consigo botar uma pipa no alto, estou entregando ele, né? E já gastei muito dinheiro do meu pai para poder comprar cafifa. E eu falei assim: graças a Deus que eu sempre tive para você comprar outra. Mas não se preocupa não, vai chegar o tempo que o meu neto vai nascer e tu também vai gastar muito dinheiro para ele comprar cafifa. Eu não lembro se eu comprei cafifa com dinheiro do meu pai, mas se eu não comprei, eles dois compraram. Muita coisa,
muita coisa. Você é filho. Você pode até lixar o seu pai, mas você vai continuar sendo filho. Qual é a sua posição? Você está se posicionando como um pecador miserável? Como alguém que não merece nada? Você está se posicionando como alguém? Nem sei o que dizer. Tem pessoas que se posicionam tão baixo que não conseguem entender e perceber o amor de Deus por ela. Josafá, quando faz essa oração, isso aí, lá atrás, quando a lei havia sido dada, ele lembra, Senhor, lembra da tua promessa, lembra das promessas que tu fizeste ao teu amigo Abraão. Lembra disso, lembra das gerações, lembra da promessa, lembra de tudo aquilo que o Senhor prometeu, que o Senhor nos falou. Volte-se para nós. Olha o versículo 9 de 2 Crônicas 20. Se algum mal, isso é uma promessa que Josafá está lembrando para Deus, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e nos livrarás. Só tem uma diferença aqui. Uma diferença. Você não precisa do templo. Você pode olhar direto para Jesus. Direto para quem? Não precisa do templo. Você não precisa de uma casa. Você não precisa de uma cruz. Você não precisa subir uma montanha. Você não precisa andar de joelho. Você não precisa de absolutamente nada. Você só precisa ter fé e se aproximar do Senhor. Aproxime-se dele. Ele tem resposta para você. Olha só que coisa interessante. Olha que interessante. A pergunta que eu quero fazer para você é: diante da tua crise, diante da tua luta, para quem você está olhando? Aqueles que levantaram a mão para mim e disseram assim: estou passando por luta. Vocês, os outros que estão nadando de costa lá no Caribe, tomando água de coco, esse não tem problema. Só se você estiver nessa época do ano lá e passar um furacão e você não perceber, aí você vai ter um problema. Para quem você está olhando? Pergunta para quem está do seu lado: aonde você coloca os seus olhos? Aonde está a sua visão? Aonde está a sua visão? Em que direção você tem olhado? Direção do problema ou a direção de Deus? Direção do problema ou direção de Deus? Vou repetir: direção do problema ou direção de Deus? Diga assim: eu espero em Deus. Sabe, não houve uma atitude de desespero, embora aquele momento, aquela situação, ela fosse desesperadora, fosse um perigo real. Sabe, quando um pastor, quando um líder, quando um presidente, quando um governador, quando o líder da sua célula, quando o chefe de família, ele tem fé e ele confia, a fé é contagiosa. Repete: a fé é contagiosa. Ela contagia as pessoas. Ela contagia as pessoas. E essa fé, ela vai se multiplicando no meio das pessoas. E Josafá, ele era um homem de fé. E ele sabia que Deus ia julgar em favor dele, em favor da justiça. Qual a justiça de Deus? As boas obras de Josafá? Não, a promessa. Deus não iria julgar diferente da sua promessa. E nós podemos crer nisso também. Então, sabe, espere em Deus, olhe para o Senhor. 2 Crônicas 20, de 13 a 17, todos os homens de Judá, quantos homens de Judá? Todos estavam em pé diante do Senhor. Quem estava com ele? Suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Isso aqui dá uma ministração de família só nessa palavra. Às vezes a gente vem para a igreja e deixa os filhos em casa, à mercê de outras coisas. Não faça isso enquanto você puder controlar os seus filhos. Quando você vai na presença de Deus, vai você, vai a sua esposa, vão os seus filhos, vai todo mundo. 1, 2 ou 3 disse glória a Deus, mas assim, é isso que Deus quer. É você e a sua casa. Vai todo mundo, leva todo mundo, faz força para que todos eles possam ir. Então, diz o versículo 14, no meio da congregação, o Espírito do Senhor, quem? O Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeizel, filho de Metanias, levita dos filhos de Asaf. Diga assim: quando tem crise, sempre vai ter profeta. Deus sempre vai falar. Deus sempre vai usar uma boca para abrir os seus olhos e para mostrar a direção. Se Ele não falar
falar diretamente ao seu espírito, ele falará a alguém, e Deus hoje tem uma palavra para você, diz amém. E ele usou então Jaziel para que trouxesse a palavra, e Jaziel disse assim: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei de Josafá, assim diz o Senhor. Que palavra tremenda! Assim diz o Senhor: não tenham medo, não se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, quando? Amanhã, hoje você ora e Deus diz: essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Mas amanhã, hoje você se posiciona ao lado de Deus, mas amanhã você vai sair ao encontro, você vai ao encontro deles, eles vão vir por aquele caminho, diz assim, lá de Cis, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, e nesse encontro vocês não precisarão lutar, não vão lutar, não tem luta, não tem guerra, tomem posição. Apenas o que eu faço? Tomo posição, eu me posiciono, eu assumo a minha posição, eu assumo quem eu sou, eu assumo aquilo que eu represento. Eu acho que o grande problema das pessoas é que elas não sabem quem são. É uma crise de identidade. É uma crise de identidade que é semeada, que é plantada no mundo de hoje. E as pessoas não sabem quem são, mas você sabe quem você é, porque o Espírito Santo habita em você e ele testifica no seu espírito que você é filho de Deus, é amado do Pai e herdeiro com o Senhor Jesus. Diz assim: eu sou. Então, nesse encontro, versículo 17, vocês não precisarão lutar, tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Diz amém. O Espírito Santo está me dizendo que essa palavra, ela está chegando agora profundamente, ela está queimando no coração de algumas pessoas, e essas pessoas têm questões sérias, muito sérias, para resolver essa semana, e o Senhor está dizendo para você nessa noite, amigo, irmão, você que está comigo aqui, tem pessoas aqui que estão recebendo essa palavra, que eu acho que é a primeira vez que vem aqui, ou vieram poucas vezes, mas eu acho que é a primeira vez, sim. O Senhor tem uma palavra para você. Tome posição, creia, tome uma posição de fé, e você vai ver, eu vou lutar essa peleja, essa batalha por você. Amanhã você vai em direção ao seu oponente, vai em direção ao julgamento, vai em direção àquela peleja que você tem judicial, vai em direção àquele médico que você está com medo de ir, vai em direção àquele exame que você precisa fazer, vai em direção da sua família que está se destruindo. Amanhã o Senhor vai pelejar por você, creia nisso em nome do Senhor Jesus. Hoje você se posiciona, amanhã você vai enfrentar esse gigante e você será vencedor. Diz amém. Sabe, isso é maravilhoso. Então assim, essa é a palavra do Senhor, sabe? E quando essa palavra vem, a Bíblia não tem detalhes insignificantes, e ali ele fala da genealogia do profeta. E o profeta Jaziel, que dá essa palavra, ele significa o seu nome significa aquele que é visto por Deus, aquele que é contemplado por Deus. E a Bíblia não para aí, fala assim: Jaziel, filho de Zacarias. Zacarias significa Javé se lembra. Zacarias é o pai dele, o avô dele era Benaia. Benaia é Jeová construiu, ou Jeová edificou. Seu bisavô era Jeiel, Deus varre embora. E seu trisavô era Matanias, presente de Javé. E o seu tetravô era Jeruel, ensinado por Deus. Diga-se comigo: de geração em geração, Deus tem cuidado de mim. Ele é aquele que te vê, ele é aquele que lembra de você, é aquele que edificou você, é aquele que varreu da sua presença os seus inimigos, é aquele que está com você em todos os momentos. Tome posição ao lado dele, porque ele já deixou bem clara a posição dele, ele é por você. E Paulo diz isso em Romanos: ora, se Deus é por mim, quem? Mas não tem nenhum crente aqui que declara a Bíblia. Paulo diz lá em Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós?
E aí o versículo continua: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes o entregou, como não nos dará juntamente com ele? Qual a sua posição em Cristo? Qual a sua posição? Assuma a sua posição nessa batalha. Você não vai ter que lutar, o Senhor lutará por você. Diz amém, eu creio. Sabe, isso é maravilhoso, Deus lutando as suas batalhas, sabe? Continuando no livro de Crônicas, no capítulo 20, de 20 a 22, diz assim: e na manhã seguinte, diga assim, finalmente vou enfrentar o inimigo. Na manhã seguinte, versículo 20, diz assim: levantaram cedo, não deixaram, não ficaram dormindo até tarde, mas levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. O que eles tinham? Nada, a não ser tudo, que é uma palavra de Deus. Não tinham nada, nenhuma condição, ia dar ruim, mas eles levantaram cedo. Por quê? Porque eles tinham uma palavra de Deus. Amigo, jovem, velho, idoso, homem, mulher, não vai embora daqui sem ter uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus muda não só o seu dia, muda o seu amanhã, pode mudar a sua semana e pode mudar completamente a sua vida. Uma palavra. E eles levantaram cedo, se arrumaram, se prepararam e foram para o deserto de Tecoa, aonde os inimigos estavam vindo. Ao saírem, Josafá se pôs em pé diante deles e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Vamos repetir? Creiam. Creem em quem? Tem muita gente crendo em muitas coisas, muitas notícias, muitas coisas científicas, mas o que eu estou dizendo para você, e o que a Bíblia diz é: creia no Senhor seu Deus e você vai estar seguro. Uma palavra de Deus muda completamente a sua história, muda completamente a sua vida. E ele diz mais, assim, creiam nos seus profetas, os profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos em tudo que vocês fizerem. Ser profeta de Deus numa geração é muita responsabilidade. É responsabilidade de você não falar por si próprio, mas você permitir que o Espírito Santo fale, porque Ele está falando. E nessa noite, palavras liberadas desse púlpito não são palavras humanas, mas são palavras de Deus para a sua vida, que podem mudar a sua história. Então creia no Senhor seu Deus e esteja seguro. Creia nos seus profetas e vocês vão prosperar, vão ser bem-sucedidos em tudo aquilo que vocês fizerem. Então Josafá declarou isso para o povo, sabe? Não é a notícia que o amigo trouxe, não é a notícia que o correio trouxe, não é a notícia que está vinculada no jornal, não é a notícia que está vindo nas redes sociais, é a palavra de Deus que diz para nós que Ele vai lutar as nossas guerras, que Ele vai pelejar a nossa batalha e que nós só precisamos tomar posição. Ele é o Senhor da vitória, diz: eu creio. E eles creram nisso, eles acreditaram, simplesmente acreditaram. E um homem acreditou e uma nação inteira acreditou com ele. Sabe, tem muita gente que está esperando você ter uma palavra de fé. Quando você crê, muitas outras pessoas serão contagiadas pela mesma fé. Às vezes a gente tem um medo tremendo de ser contagiado, contaminado por doença, mas sabe, a fé ela é muito mais contagiosa e ela pode pegar e multiplicar de maneira que a doença não tem vez, que o problema não tem vez, que a crise vai acabar e que a vitória ela é do Senhor na minha, na sua vida, nas nossas vidas. Amém, glória a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. E Josafá disse assim, lá na frente de batalha, quem vai? Leão vai. Lá na frente de batalha, quem vai lá na frente de batalha? Vai Daniel. Quem vai lá na frente? Vai a Júlia. Quem vai lá na frente? Vai Samuel, gordinho. Lá na frente de batalha vai Felipe. Lá na frente de batalha vai Paulinho. E vocês vão atrás gritando: vai Paulinho, vai Paulinho, vai Paulinho. Porque ele colocou os cantores para ir na frente. Cantor não sabe pegar em rama. Tem uns cantores que acham que sabe, né? Não sabe. Cantor canta, pregador prega.
cantando na frente: rendei graças ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua graça dura para sempre. A versão traduzida para nós aqui nesse texto às vezes vem misericórdia, mas lá quando você vai para o original, ela recebe, é graça. A graça do Senhor, ela dura para sempre. Eles estavam no tempo da lei, eles estavam no tempo de ter que cumprir ordens e fazer o que é certo, mas Deus não tratou deles daquela maneira. Deus tratou deles com graça. O favor de Deus estava sobre a vida deles, e eles não lutaram porque eram bons, porque eram santos, porque eram perfeitos, mas eles não lutaram porque o Senhor foi na frente deles. E foi na frente adorando. Eu falei para vocês aqui a semana passada, a postura do adorador é mão erguida. Eu até falei, tem gente que entrou aqui com dor na coluna, com dor no ombro, está sendo curada agora em nome do Senhor Jesus. Porque precisa ter a mão, ombro firme, coluna firme, para poder levantar na presença do Senhor. Com a mão erguida, como é que você segura a espada? Como é que você segura a lança? Como é que segura o escudo? Não segura. A mão erguida, a única coisa que você pode fazer é cantar, é louvar, é liberar a palavra. E Josafá não ficou preocupado em preparar um exército valente, com armas, com escudos e com essas coisas, mas colocou o louvor na frente, para que fosse diante daquelas pessoas. Sabe o que significa? Quando você está diante de uma luta, de uma guerra, de uma batalha, não vou dizer que venham os inimigos contra você para tirar a sua vida, mas as situações e circunstâncias da vida, elas vêm contra você. Tome posição. Que posição você toma? O Josafá ensinou isso. Os nossos olhos estão postos em ti. E o inimigo? O inimigo fica nas costas. Quando eu vinha para cá, o Espírito Santo falou comigo, e eu estava pensando enquanto dirigia o carro, e falando com o Espírito Santo, inimigo nas costas é coisa que a gente aprendeu desde criança, a nunca permitir. Inimigo a gente enfrenta de frente. Quando o Espírito Santo falou comigo, você é filho de Deus, você se vira para mim e deixa o inimigo lá. Porque quando você está de costas para o seu inimigo e de frente para mim, eu estou de frente para os seus inimigos. Mas quando você vira de frente para os inimigos e de costas para mim, aí a luta é sua. E eu lembrei de novo que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como. E o Espírito Santo, ele falou mais comigo. Ele disse assim: aprende com Jesus. Jesus, quando chamou a atenção de Pedro, porque Pedro disse: tu és o Cristo. Ele se posicionou, amém? Né? Lembra desse texto? Não dá para eu explicar para você agora, né? Quem diz os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias, é um profeta. E vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: bem-aventurado, você se posicionou bem, você não revelou a carne e o sangue, mas revelou meu Pai que está nos céus. E a ti te digo, Pedro, que você é pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a palavra que Pedro liberou: tu és o Cristo. Mas não passou muito tempo e Pedro, vacilão, quando Jesus disse assim: o Filho do Homem vai ser entregue e vai ser morto. E Pedro disse para ele assim: não, ainda chamou Jesus de lado: vem cá, Jesus, porque não queria expor Jesus para as outras pessoas. Não faça isso, não te faça nenhum mal. O Espírito Santo falou para mim: sabe o que Jesus disse para Pedro? Eu falei: eu sei sim, essa eu sei. Disse assim: para trás de mim, Satanás, você não cuida das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Sabe o que Jesus estava dizendo? Às vezes você está virado demais para a direção do seu inimigo, lutando contra ele, e você está gastando toda a sua energia. Na luta, quando a gente tinha o Bethel Fight, o pessoal dizia que era trocação. E às vezes na trocação você se dá mal, porque o inimigo era mais forte que você. Mas quando você tem coragem, porque isso não é coisa para qualquer um, tem que ter coragem, valente, virar as costas para o inimigo. Mas quando você vira as costas para o inimigo, você está virando de frente para o Senhor. Que os seus olhos, diga, os meus olhos estejam em Deus.
Sabe, a Bíblia diz isso muito claro. Nós precisamos viver não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. E lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, sabe, o autor diz assim: mas o meu justo, quem é justo em Cristo Jesus? Ele diz assim, quem é justo em Cristo Jesus? Tem 3 ou 4 pessoas, mas ele diz assim: o meu justo viverá pela fé. Não é pelo que vê, é por aquilo que crê. Mas o mundo é um mundo, está em trevas, está destruído, está acabado, não tem esperança. Mas o justo viverá pela fé. Mas Deus diz assim: se retroceder, não me agradarei dele. Se posicione e não retroceda na sua posição. Não retroceda. Ninguém poderá separar você do amor de Deus. Em Romanos 8, dever de casa, lê Romanos 8 essa semana. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a vida, a nudez, o frio, o perigo, a espada, a doença, a morte. Por amor de Cristo nós estamos entregues todos os dias, mas nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assuma a sua posição, entenda quem você é. O grande problema é que às vezes enfrentamos as batalhas sem ter a plena condição ou a plena certeza de quem somos nós. E vamos fragilizados, vamos com medo, vamos aterrorizados. Por isso a palavra de Deus para você hoje: não tenha medo. Hoje, diga assim: hoje, Deus está te dando, diga, Deus está me dando, né? A visão da minha vitória. Para completar, versículos de 24 a 26 diz assim: quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, eles saíram de manhã cedo, né? Com as mãos livres, só tinha instrumento, e cantando, render graças ao Senhor. Mas quando eles chegaram a um lugar alto, onde puderam olhar para o deserto, 2 Crônicas 20, de 24 a 26, e procuraram ver a multidão, porque eles estavam esperando uma multidão que vinha contra eles. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Ninguém para contar a história, para dizer o que aconteceu. Se você ler esse texto todo, você vai perceber que no exato momento em que eles começam a cantar, o Senhor coloca emboscadas para o inimigo. Quando você se rende na presença do Senhor, o inimigo, ele é destruído, porque o Senhor começa a lutar a sua guerra e começa a pelejar a sua peleja, começa a batalhar a sua batalha. E você faz o quê? Não faz nada. Louva a Deus, descansa nele. Isso é fé. É você abrir mão do seu direito de lutar. Tem gente que gosta tanto de lutar e de merecer, né? Abre mão do seu direito de merecer. Dê glória para ele. Deixa ele lutar a sua guerra. Eu já fiz isso na vida muitas vezes, irmão. Às vezes eu esqueço. Não vou dizer que às vezes eu não quero lutar a minha guerra. Às vezes eu esqueço. Mas eu já fiz isso muitas vezes. Todo mundo diz assim no trabalho, por exemplo: vai acontecer isso. Eu digo assim: comigo não. Todo mundo vai perder, todo mundo e vocês, eu não vou. Só quando Deus mandar. Ele abriu essa porta para mim, só ele fecha. Não tem homem nenhum capaz de fechar uma porta que Deus abre. Eu estava ouvindo um pregador essa semana, e é muito interessante, né? Às vezes a gente tem uma noção tão errada, né? E o pregador vai para trazer fogo, diz assim: hoje nós vamos meter o pé na porta e vamos derrubar a porta. Jesus nunca mandou ninguém meter o pé em porta nenhuma. Ele dizia assim: eis que estou à porta e se alguém abrir, eu entro. E se não abrir, ele fica de fora. A gente não arruma a porta, não mete o pé em porta de coisa nenhuma. Até porque se a gente precisar mesmo entrar, ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, que abre portas que ninguém fecha, mas que fecha a porta que ninguém abre. Qual a sua posição? Eu estou dizendo tudo isso para você simplesmente assumir a sua posição em Cristo. Assuma a sua posição, tome posição. Talvez você esteja lutando demais com as suas forças. E quando eles chegaram no alto, viram que só tinha cadáveres. Sabe qual é o trabalho deles? Saquear. Qual era o trabalho? Demoraram 3 dias saqueando. Tem uma palavra profética por trás disso, não vou falar sobre ela aqui porque não dá tempo. Nós estamos há 3 dias, né, depois que Jesus morreu, saqueando o inimigo.
E se a gente não saqueia o inimigo, não arrecada os despojos, é porque a gente não está se posicionando bem. Eles passaram 3 dias, e diz o texto que tinha muita riqueza. Muita riqueza, não tinha banco, né? Então cada um carregava a sua riqueza consigo mesmo, porque ele protegia. Mas morreu, de quem é a riqueza? De quem ganhou a guerra. Muita riqueza, muita riqueza. 3 dias para saquear. 3 dias para saquear. Sabe, você está entrando numa guerra pobre, mas Deus vai fazer você sair dessa guerra. Se o diabo está lutando contra você, contra a sua saúde, Deus vai fazer você prosperar na sua área, nessa enfermidade. Você vai ter o dobro de saúde do que você entrou nessa guerra. Se o seu problema, a sua crise é conjugal, é familiar, Deus vai abençoar a sua família. Ele não vai te dar 2 famílias, Ele não vai te dar 2 maridos ou 2 mulheres, mas Ele vai te dar um casamento que vale por 2, para você usufruir da presença, da bênção e da glória de Deus na sua vida. Porque Deus é assim, Ele não é mesquinho naquilo que Ele faz, Ele é abundante, Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. 3 dias. E diz que no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca. Como é que é o nome do vale? Beraca, vale da bênção. Porque o 4º dia foi só de louvor e de comemoração. Foram 3 dias recolhendo as riquezas, para no 4º dia louvar a Deus e glorificar o Senhor. Amigo, tome posição. Qual é a sua posição em Cristo? Qual a guerra a gente não está lutando? O que eu estou dizendo para você é que quando você se posiciona ao lado de Jesus, e se posicionar ao lado de Jesus não significa dizer que você vai viver na inércia. Não, eles se posicionaram, receberam a palavra, tomem posição, mas amanhã cedo vocês vão andar na direção do seu inimigo. Não precisa ter medo, o Senhor é contigo, Ele vai ao seu lado, e o Espírito testifica no seu espírito que você é filho de Deus. Posso ouvir um amém?